A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu te convido a meditar em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia do Salmo 129. Um lindo salmo, um lindo cântico de peregrinação que vai falar para nós a respeito do fato de que Deus é aquele que verdadeiramente nos livra do sofrimento. Aqui o salmista, neste cântico, vai falar a respeito da nação, do livramento de Deus em relação à nação e o quanto aqueles que se levantam contra a nação do Senhor não serão abençoados. Mas, obviamente, que nós vamos ler este salmo, meditar, compreender o que está escrito e também aplicar para as nossas vidas. Então, vamos começar? Salmo 129, na Nova Versão Internacional, diz assim: Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Façamos uma pausa para nós refletirmos aqui nesses primeiros 4 versículos. Observe que o salmista, ele vai falar em primeira pessoa, Ele fala no versículo 1, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Então, quando a gente vê essa primeira parte, a gente pensa, poxa, está falando da opressão que uma pessoa sofreu. Mas quando nós continuamos a ler o Salmo, ele continua, que Israel repita. E esse que Israel repita, a gente viu também no Salmo 124. Lembra, gente? Se você não lembra, se você é novo no canal, depois dá uma olhadinha no Salmo 124. Lá, o escritor do Salmo era Davi, e ele faz uma afirmação e ele fala que Israel repita. E no versículo 2 ele vai falar praticamente ou basicamente, as mesmas coisas que ele havia dito antes. Então, aqui o salmista ele começa falando de uma maneira que parece para a gente que ele está falando em primeira pessoa, somente a seu respeito. Mas quando ele diz, no final do versículo 1, que Israel repita, e aí então ele repete a mesma ideia e diz que muitos o oprimiram, mas jamais conseguiram vencer-me, a gente entende que, embora ele esteja falando em primeira pessoa, inclusive dizendo, olha, passaram um arado sobre as minhas costas, ou seja, ele foi açoitado, fizeram sulcos, ou seja, o machucaram. Na verdade, o salmista, embora ele esteja falando em primeira pessoa, ele está falando da nação, ele está falando do povo. Ele está dizendo, muitas vezes nós fomos perseguidos. Na verdade, quando a gente olha ou para a palavra de Deus, das primeiras batalhas, dos primeiros povos, dos primeiros inimigos, ou mesmo na história secular, nós observamos que realmente o povo do Senhor, ele sempre foi de uma maneira ou de outra, Seja politicamente, seja economicamente, seja fisicamente, em termos de guerra, o povo do Senhor sempre foi oprimido e perseguido. E aqui o salmista, nós não sabemos quem é o autor, mas o salmista vai dizer que desde há muito tempo, Israel, o povo do Senhor já era perseguido e açoitado, mas o versículo 4, eu penso que ele é o pináculo, Ele é a parte mais alta desse salmo. Ele diz, o Senhor é justo, Ele me libertou das algemas dos ímpios. Porque embora os ímpios em algum momento viesse a algemá-lo, a pessoa do salmista ou o povo, Embora o povo, em alguns momentos da história ou até biblicamente, viesse a ser subjugado pelo inimigo, o Senhor sempre vinha no seu socorro quando eles clamavam e eles eram libertos das suas algemas. Eles deixavam de estar cativos, porque o Senhor, com mão forte, realizava sinais, prodígios, milagres e fazia com que o povo fosse liberto. Agora, a partir do versículo 5 até o versículo 8, o que nós vemos é o salmista declarando que todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus, todos aqueles que se posicionaram para oprimi-lo, não serão abençoados, não terão a bênção. Por mais que pensem, vencemos, conseguimos finalmente destruir ou deixar cativo ou frustrar os planos do povo de Deus, o salmista vai dizer, não vai dar certo. E aqui ele libera algumas palavras nesse sentido. Ele diz, versículo 5, retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer,
que não se encha as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos, e que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Então, até aqui, versículo 8, versículo final, é o versículo 5, do versículo 5 até o versículo 8 que nós vemos, é realmente o salmista declarando que aqueles que se levantam para perseguir o povo do Senhor não serão abençoados. Eles não receberão a bênção do versículo 8, né, que nós poderíamos dizer para uma pessoa que amamos, né? Seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Ou, como nós falamos, né, Deus te abençoe, né? O Senhor te guarde. Essa maneira que nós temos de falar, dorme com Deus, Deus te abençoe, né? Vá com Deus. Essas bênçãos que nós falamos da nossa maneira hoje no dia a dia, mas que talvez no tempo bíblico fossem ditas como o salmista está dizendo aqui, essa bênção não estaria sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Como Paulo, né, perseguindo os seguidores de Jesus, achava que estava fazendo certo, até que ele verdadeiramente encontrou o Senhor e pôde sim ser abençoado. Enquanto ele estava perseguindo os servos do Senhor, ele não estava sendo abençoado. Ele poderia gozar de autoridade, de pompa, de reconhecimento, porque ele era um homem letrado, um homem de boa linhagem, um homem reconhecido pelos homens, mas a bênção verdadeira do Senhor só veio sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele verdadeiramente conheceu o Senhor e parou de perseguir o povo de Deus. E essa conversão veio do próprio encontro de Jesus com o coração de Paulo. E eu acho que aqui, queridos, após entendermos o que está escrito, é a hora de nós aplicarmos. Muitas vezes nós também fomos oprimidos. Talvez você que esteja ouvindo este podcast pode olhar para o versículo 1 e falar: Rita, o versículo 1 e o versículo 2 se aplica à minha vida. Desde a minha juventude, eu fui perseguido, eu fui oprimido, eu não fui amado na minha infância, eu não fui respeitado, eu não cresci em um ambiente saudável de amor, de reconhecimento. Talvez você possa olhar para o versículo 1 e 2 e pensar: faz parte da minha vida, ou até o versículo 3, você pode falar: olha, passaram com o arado em cima das minhas costas, né? Fizeram coisas bem ruins comigo, né? Esmagaram a minha identidade, esmagaram o meu sentimento de pertencer, né? Você pode talvez ter tido uma história tão difícil que você poderia dizer para mim: Rita, eu realmente cresci numa família que parecia que não me amava, é como se tivesse passado com o carro por cima de mim, né? Como diz aqui, passaram com o arado sobre as minhas costas. E aí, eu penso que da mesma maneira que você pode tomar sobre você o versículo 1, 2 e 3, dizendo: Rita, realmente, desde a minha juventude eu fui oprimida, esquecida ou esquecido, entristecido, eu não tinha ninguém que me abraçava, que orava comigo, que me dizia palavras de ânimo. Eu penso que você também pode tomar sobre você o versículo 4. O Senhor é justo. Ele é bom, Ele cuida de você e Ele libertou você das algemas, algêmeas não, né, gente? São duas algemas iguais, são gêmeas, são algêmeas. É brincadeira, eu não vou editar, ok? Então, o Senhor, voltando para o texto, o Senhor, Ele libertou você das algemas que prendiam você, porque Cristo veio para destruir as obras das trevas, porque em Cristo nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, você recebeu de Deus uma folha em branco para um novo começo, e talvez você pense assim: Rita, eu peguei essa folha em branco do Senhor, mas eu não sei nem como começar, porque parece que se eu for tentar fazer as coisas de novo, eu ainda vou fazer tudo do mesmo jeito que eu fazia antes, talvez porque você precisa ser curado no seu coração de coisas que você viveu no seu passado, mas eu quero dizer, você tem o Senhor do seu lado, você tem a sombra dele à tua direita, você não está sozinho, você é amado. Então, agora você olha para esse versículo 4 e você pensa: Pai, eu estou livre. Eu estou livre para perdoar, eu estou livre para entender que ainda que eu tenha sido abandonado e maltratado na minha juventude, o Senhor me adotou, e o Senhor me adotou como um pai que está comigo durante todo o tempo, que não vai me julgar no sentido de me punir se eu errar, mas ao contrário, todas as vezes que eu voltar para o Senhor e disser: Pai, eu errei, me ajuda a fazer novamente, o Senhor vai com amor conduzir os meus passos. Queridos, nós podemos olhar para esse salmo e ver fé.
ver alegria. Nós não podemos ficar olhando para os problemas do passado. Se nós ficarmos olhando para tudo que fizeram conosco, a gente não vai conseguir escrever uma nova história ao lado de Jesus. A gente vai ter sempre dó de nós, pena de nós. Nós vamos olhar para as pessoas que nos feriram e que nos desprezaram e a gente vai sentir raiva delas, ódio. E esses sentimentos, além de serem pecado contra Deus, eles são tóxicos, eles envenenam o nosso corpo. Quando nós deixamos de perdoar outra pessoa, ou quando nós nutrimos um ódio por algo que alguém fez conosco, isso se volta contra nós mesmos. Então eu te convido nesse podcast a realmente aproveitar dessa liberdade que o Senhor te deu, né? E que você entenda o restante do texto, né? Aqueles que se levantam contra você, eles estão se levantando também contra o teu Pai, porque se você fizer do Senhor, o teu Senhor e teu Salvador, se você entregar o teu coração para Ele, se você fizer uma oração simples como: Pai, eu reconheço que eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você fizer esta oração e você fizer do Senhor todos os dias o Senhor da sua vida, você vai realmente contar com o seu Pai protegendo as tuas costas. E aí aqueles que se levantarem contra você vão enfrentar aquele que realmente julga todas as coisas, aquele que é o Senhor, aquele que diz para você: você não precisa se vingar a você mesmo, a mim pertence a vingança, como diz as Escrituras. Então, saia dessa meditação de hoje cheia de fé e cheia de alegria, sabendo que tudo aquilo que aconteceu no passado, na juventude, ficou para trás. Deus quer fazer em você e através de você algo novo. E você só precisa dizer para o Senhor: Pai, eu quero. Vamos falar isso essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite? Aqui para mim é de manhã, não sei para você. Que Deus abençoe muito o seu dia e eu espero você, se o bom Deus me permitir, para nós meditarmos amanhã no Salmo de número 130. Compartilha com alguém, né, gente, esse podcast, é óbvio, não precisa nem pedir, né? Deus te abençoe.